Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Code Size, tá? Meu nome é Emerson Souza e vou guiar vocês nessa jornada incrível do Python para iniciantes. Embora seja 80% do que você vai fazer aí, tá? Muito bem, hoje nós vamos entender um pouquinho como funcionam as operações aritméticas dentro do Python, tá? Isso é uma coisa muito interessante porque você pode pegar essa mesma base que nós vamos utilizar aqui para o Python e também atribuir em outras linguagens, como PHP, JavaScript e por aí vai. Né? As formas de operações aritméticas funcionam com uma mesma base em todas as linguagens, tá? Então, quando você aprende uma linguagem, quando você domina uma linguagem, automaticamente você consegue entender as outras linguagens, né, e ter uma noção muito forte de como trabalhar com outras linguagens. Então você pode pegar esse conhecimento de uma linguagem, da forma com que você trabalha, e atribuir para outras linguagens, tá? Então, domina uma linguagem, quando você quiser aprender uma outra, a curva de aprendizado vai ser extremamente mais baixa do que você aprender do zero, tá? Até porque coisas são globais, como if, else, tutor de repetição, laço e por aí vai. Então nós vamos, sem mais delongas, criar nossa nova pasta aqui, vou chamar de aula 04, tudo bem? Vou entrar dentro dessa pasta aqui, comando Ctrl Shift botão direito, e eu vou abrir o PowerShell com code espaço ponto, tá? Isso vai fazer com que abra diretamente aqui a nossa configuração. Deixa eu só fechar aqui essas pastas, que é até mais fácil pra gente trabalhar, não fica muita coisa aberta, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, já que essa aula é bem legal aqui, .txt. Eu sempre gosto de fazer isso aqui para ter alguma anotação, caso eu lembre de alguma coisa que eu precise anotar, tá? Eu recomendo que vocês trabalhem com isso também. Muito bem, aí. Vamos entrar aqui diretamente e criar aqui operadores aritméticos. Se eu estiver escrevendo errado, depois vocês me corrijam. Vamos criar duas variáveis aqui, tá? Uma variável A, eu vou colocar aqui o valor de 10, é um número, tá? Então eu vou duplicar essa linha aqui, olha só, comando que nós aprendemos na outra aula, já consigo agilizar um pouco mais o comando, né? Só escrever reto. E vou colocar como B. Muito bem. Então podemos realizar operações matemáticas de várias formas, tá? Eu poderia colocar aqui uma variável chamada C e colocar A mais B, tá? E aí eu poderia fazer um print aqui, olha só que tranquilo, print colocando C. O C está fazendo a operação lá embaixo, tá? Então eu vou dar aquele comando. Posso fazer o comando de duas formas. Posso abrir o terminal aqui, tudo bem? Deixa eu ver se eu estou só na configuração correta aqui com vocês, tá? Estou na configuração correta, eu dei o comando para fechar. Não tem importância, nós abrimos aqui rapidamente aqui, novamente todas as configurações, tá? Eu não quero isso aqui, eu vou deixar aqui, tá? Eu posso colocar aqui o nome do arquivo, já que eu estou na pasta do arquivo, ó, na pasta do arquivo. Eu posso colocar o nome do arquivo, que seria aula 04, né? Ah, só tá como aula ali, né? Ah, eu corrijo depois ali. Vou colocar aqui, ó, Python aula.py, tá? Então, eu consigo gerar o comando ali 15, ou seja, ele fez a soma pra gente, tá? Nós vamos fazer de uma outra forma aqui, tá? Eu vou fechar tudo isso aqui. Vou salvar aqui, eu vou fechar esses dois arquivos porque eu coloquei errado, tá? Olha só. Aqui colocar 04, tá? Eu gosto de trabalhar com os nomes certinho, aí fica mais fácil a gente identificar depois. Posso abrir novamente aqui. O que nós vamos fazer aqui precisamente? Vamos colocar aqui soma, né? Para vocês entenderem A mais B, tudo bem? Então isso aqui seria uma adição, então eu posso colocar aqui, ó, adição. Tudo bem? Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí temos aqui adição, temos subtração. E aí sim vocês vão começar a entender o padrão de cada um deles, ó. Eu tenho aqui o menos, e aqui eu tenho aqui, vou colocar só como sub, tá? E aí também temos aqui a multiplicação, vou colocar como, multi, né? Multi. Temos aqui também a parte da divisão, vou colocar como div. Vou colocar aqui também como módulo, então mod. Eu vou escrever ali certinho, tá? E tem aqui a exponenciação, vou colocar como expo. Então vamos lá. Adição, então vocês estão vendo ali. A multiplicação, nós colocamos aqui o símbolo do asterístico, tá? A parte da divisão, obviamente, é a barra. A parte do módulo aqui,
como a porcentagem, e também temos a exponenciação, que seria ele sobre ele. Olha só que legal. Então temos aqui, ó, olha só, multiplicação. Temos também aqui a divisão. Muito bem. A próxima aqui é o módulo, né? Módulo e a exponenciação, tá? Então podemos ter todos esses exponenciação, tá? Às vezes eu vou... Muito bem. E aí, obviamente, nós vamos ter aqui um print, onde nós vamos colocar aqui soma. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Eu vou dar um espaço. Vou colocar uma vírgula e escrever soma, tá? E aí tem 2, 3, 4, 5, 6. Então vocês já sabem aqui o que vem. Olha só. O bom é que eu nem preciso de escrever tudo, que ele já vai completar para mim ali. Colocar aqui multi, ele já vai saber qual que é. Ele também vai saber aqui que o div é o rapaz que tem ali. Div não seria o melhor nome, tá? Então eu tenho o módulo. Eu também tenho ali, junto com todos eles, o expo, que seria exponenciação, tá? Tanto div como expo não seria o melhor nome para colocar, tá? São alguns nomes reservados aí. Subtração. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos usar aqui. Ó, vou copiar aqui, ó. Multiplicação. É mais fácil, tá? Vamos economizar tempo um pouquinho, né? Eu gosto de fazer sempre do zero para vocês entenderem cada um deles, mas no caso aqui a gente não temos mais coisas para ver ali fora as operações aritméticas, tá? Então, ao invés de entrar no print e fazer o comando lá, nós vamos colocar aqui, ó, Ctrl Alt N. Para quem viu a primeira aula, lembra que eu instalei uma extensão chamada Code Runner, tá? Esse Code Runner aqui, ele faz simplesmente alguns comandos ali que nós podemos executar um script em Python com ele. Também tem outros comandos, tá? Ele trabalha com vários ali. Então, todas as linguagens que vocês estão vendo aqui, ele consegue executar, tá? E aí, eu dou o Ctrl Alt N e ele faz aqui, ó, todas as exponenciações pra gente aqui, tá? Subtração, soma, divisão, multiplicação, o módulo, né? Então, se você tem um módulo ali, quanto que sobra? Seria o resto ali, mais ou menos assim. E a exponenciação ali, tá? Então, você vai fazer 2 vezes ele. Então, você trabalha com operações aritméticas dessa forma. Outra forma de trabalhar com isso aí seria os operadores. Vou colocar aqui, ó. Operadores, olha só que incrível. De atribuição. Estou atribuindo alguma coisa. Então, se eu colocar um A, eu vou atribuir que ele vai receber uma string. Estou atribuindo. E esse sinal aqui de igual é uma atribuição. Tudo bem? Quando você pensar no nome aqui atributo, você está pensando em Emerson, tá? É igual você pensa numa marca de lanche, você atribui hambúrguer, uma coisa assim, tá? Então você tem esse tipo de atribuição. As atribuições, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um rapaz chamado C. Estou atribuindo ele aqui a alguns comandos que você pode, tudo bem? E aí, da mesma forma que eu fiz ali, você pode fazer. Então, ele colocou aqui, ó, C igual a 10, tudo bem? Igual a 10. E aí, significa, olha só que interessante, que eu posso colocar aqui um print, e esse print aqui vai ser valor, ó, valor inicial de C, e aí eu coloco ali o que vai ter, tá? Ele vai ter ali um C. E aí eu gosto de fazer assim, porque depois eu faço aqui, ó. E eu faço a concatenação com a vírgula, tá? Tô concatenando. Muito bem, para não ficar muita coisa sendo vista aqui, eu vou selecionar Ctrl e eu vou colocar aqui aspas aqui e aqui. Muito bem. Coloquei ali um comentário em múltiplas linhas, tá bom? Também ensinei na aula passada. E agora, se eu dar um Ctrl Alt N, ele vai simplesmente... Eu não salvei ali? Ele ainda pegou isso aqui. Eu não... esse aqui é o antigo, tá? Valor inicial é de 10. O valor inicial de 10 é o meu valor de C. No entanto, nós vamos incrementar esse C aí, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó. O C recebe
mais 5. E agora começa a atribuição. Eu estou dizendo que o C, que é esse inicial aqui, ó, ele vai receber ele mesmo mais 5. É isso que você está entendendo. Opa. Ele está recebendo ele mesmo mais 5. C, vou colocar aqui, ó, recebe ele mesmo mais 5. Por isso, você tem aí o sinal de mais. Na verdade, o mais tem que vir aqui, ó. Muito bem. Ó, o C, pode ver que esse C aqui, ele está na memória. Então, ele já sabe que C é igual a 10, certo? Então, eu pego o C novamente e falo assim, ó. Você vai receber a si mesmo, que é 10, mais 5. Então, o valor agora vai ser 15, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que o valor dele agora é 15, tudo bem? Então, estou atribuindo. Pensando dessa forma, eu posso atribuir ou subtrair. Eu posso fazer todas as operações que eu já fiz lá em cima. Ele começa com 10, ele recebe 5, ele fica com 15 e agora ele vai perder 2, então ele vai ficar com 13. Então, olha só, salvei, Ctrl Alt N, e você pode ver que ele começa agora a já fazer um efeito muito maior aqui, ó, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de atribuição. E essa atribuição que estou fazendo aqui é muito utilizada, tudo bem? E você pode fazer para todas as operações matemáticas, tá? Que nós já realizamos aqui. Então, se eu quiser fazer, ó, eu fiz o mais, o menos, eu posso fazer o multiplicar. Então, eu posso colocar aqui, no lugar desse cara, eu posso colocar a parte de multiplicação. Então, seria, multiplicação. Ele começa com 10, ele fica 15, depois ele fica com 13, e eu multiplico ali por 2, ou seja, 13 vezes 2, você sabe que é 130. Não, 13 vezes 2 dá 26. Então você consegue entender as operações diretamente aqui de atribuição. Deixa eu ver aqui. Ele falou aqui que temos um rapaz ali que não está sendo atribuído. Deixa eu ver se eu tinha salvo aqui mesmo, se eu coloquei corretamente, tá? Acho que eu tinha dado o comando para rodar o script sem ter salvo, tá? Então, você está entendendo que eu posso atribuir todas as operações matemáticas aqui em uma única vez. Isso vale para todas as operações, tá? E aí temos aqui o operador de comparação, exatamente. Então, vamos colocar aqui, ó, operador de comparação, tudo bem? Bom, eu vou fechar aqui por enquanto, vocês pausem o vídeo e vão escrevendo junto comigo aqui, entendendo cada um dos comandos, tá bom? Ó, pausem o vídeo, verifiquem e vamos continuar, tudo bem? Os operadores de comparação, eles são os caras que comparam se esse cara é igual a esse, tá? Então temos aqui o x, que é igual a 10, e o y, que vai ser igual a 20, tá? Tanto o x quanto o y, eles são números, correto? Só que 10 não é igual a 20. Então eu vou começar a perguntar exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou escrever o seguinte. Olha, vamos perguntar aqui, ó. X é igual a y? Em qual sentido? Igual no questão de os dois serem números? Sim, os dois são números. Só que não é o mesmo número. Então eu faço o seguinte. X é igual a y. Percebam que se eu deixar somente um igual, ele está atribuindo. Eu atribuo x a y, mas eu não quero isso, né? Então, esse aqui, ó, estou atribuição. Tudo bem? Operador de comparação. Então, aqui eu atribuo dois sinais de iguais, eu estou comparando. Isso aqui vai ser verdadeiro ou vai ser falso? O que vocês acham? Só preciso colocar uma vírgula aqui, tá? Para concatenar, não esqueça. Muito bem. Para que isso funcione, eu vou simplesmente aqui, ó, comentar todos esses caras aqui, para que eu veja somente esse, tá? Para que a gente não se confunda. Vou rodar esse comando e olha só. Ele está me falando que é falso. Ou seja, isso aqui, ele está perguntando se é igual. Então, vou colocar aqui, ó, igual, tá? E eu coloquei que não.
Então eu vou colocar aqui umas outras comparações, tá? Vou colocar aqui, ó, o x é diferente? Ele é diferente de y? Para colocar diferente, eu coloco uma exclamação. Esse exclamação também serve como negativa, tá? Quando eu quero negar alguma coisa, eu coloco uma exclamação. Ele é diferente. O x é diferente de y? É diferente. Então, se nós rodarmos o comando, você vai ver aqui que o primeiro é falso. X não é igual a y. X é diferente de y? Sim, é verdadeiro. Então é true. E aí, com essa premissa, nós conseguimos colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui todos os comandos que seriam maior, menor. E aí você tem aqui, ó, maior ou igual, ou menor ou igual. Então você tem diferente, você tem maior, você tem menor, você também tem ali maior ou igual, e aí também você tem aqui, ó, maior ou igual, tudo bem? Então você consegue fazer todas essas comparações. E para você saber se x é maior, olha só, aqui, vou tirar isso aqui, ó. O x é maior, ó, o x é maior que y, o x é menor que y, e o x, ele é maior ou igual, ó, maior ou igual, ou ele é menor ou igual. Então eu estou comparando se o x, os dois são números, só que são números diferentes. Então vamos lá. Primeira coisa, o x é igual ao y? Falso. O x é diferente de y? Isso é verdadeiro, os dois são diferentes. O x é maior, 10 é maior que 20? Não, é falso. O x é menor? É verdadeiro, 10 é menor que 20. Ele é maior ou igual que 20? Não. Ele é menor ou igual que 20? Ele é menor ou exatamente igual. Então você tem essas comparações mínimas aí, tá? Então vocês entenderam que dá para fazer comparação somente com esse tipo de conteúdo, tá? E por último, para finalizar, temos aqui, ó, operadores lógicos. E, rapaz, operadores lógicos são, extremamente importante, ainda mais quando você escreve corretamente, tá? Operadores lógicos, o que significa? Temos aqui, ó, o valor A, valor, e temos aqui, não, vou colocar só um V, e vou colocar ele aqui como true, e depois vou colocar como false, tá? E aí o V e o F, tudo bem? V e F. Operadores lógicos dizem se... Eu vou usar 3 operadores aqui inicialmente, tá? Vamos lá. Vamos colocar um printzinho aqui para eles verem. E eu vou falar o seguinte para eles, tá? Verdadeiro. And. O termo and, tudo bem? Falso. O and, ó. Vou colocar aqui o V, tá bom? And F. Ou seja, isso aqui é um operador lógico. Se esse aqui é verdadeiro e esse é falso, correto? Deixa eu só colocar aqui esse aqui, beleza. E agora vocês estão perguntando o que é um operador lógico. É uma forma de comparação também, tudo bem? E, ao mesmo tempo, você consegue trabalhar com coisas. Olha, se esse cara for verdadeiro e esse cara também for verdadeiro, você pode fazer tal configuração. Agora, se esse cara for falso e esse for verdadeiro, não passa, eu preciso dos dois verdadeiros. Ah, se esses dois forem falsos, aí você pode passar. Você começa a fazer ali uma espécie de analisação, não sei se existe essa palavra, uma espécie de análise sobre se aquilo pode ou não fazer parte de uma configuração, tudo bem? Então nós vamos rodar esse cara, e para isso eu vou aqui, ó, só ocultar, para não ter muita configuração aqui, tudo bem? E vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é rodar esse cara, certo? E o que ele fala?
verdadeiro e falso, ou no caso o V e F, eles são falsos. Ou seja, se, ou o lógico aqui, é você dizer que a variável E, certo? Ou significa lógico. Muito bem. Se o V e o F forem verdadeiros, aí você passa. Mas acontece que o V é verdadeiro e o F é falso. E eu preciso que os dois sejam verdadeiros para eu conseguir fazer esse cara, certo? Ao contrário desse mesmo aqui, ó, que significa, olha só que legal, que significa ou. O que significa? Opa, eu posso. Ou. Significa o seguinte: se um dos dois aqui for verdadeiro, se o V ou o F for verdadeiro, qualquer um dos dois for verdadeiro, aí eu deixo você passar. Então você tem duas perguntas, se uma delas for verdadeira, eu deixo. Já no AND, não. Eu preciso que as duas sejam verdadeiras para você poder passar. Ou seja, o V não é verdadeiro? Então já tá valendo. Eu deixo passar vocês, entendeu? Olha só. Eu vou colocar aqui um Ctrl Alt FN. Perceba que ele já passou. Tudo bem? Esses operadores é o seguinte. Vamos supor que eu vou te perguntar... Vou fazer 5 perguntas para você. Dessas 5 perguntas, se você acertar uma delas, eu já te deixo passar aqui e analisar a configuração que você precisa. Beleza? Esse cara é o OU. Agora eu vou te fazer um outro teste. Eu vou te fazer 5 perguntas. Se você acertar 5, você passa. Se você errar uma delas, você não passa. Eu preciso que todas elas sejam aceitas. Todas elas tenham sido respondidas corretamente ou seja verdadeira. Isso é o AND. Então, 5 perguntas tem que ser as 5 verdadeiras. No OR, se das 5 perguntas uma só for verdadeira, eu já te deixo passar. Tudo bem? E temos aqui por último, e não menos importante, o NOT. Significa não, significa uma negativa. Certo? Coloca aqui como no. Estou negando algum rapaz aí. Por algum motivo deu erro aqui. Ah! Oh, meu Deus, eu tô... Aqui vai dar erro. Não pode ser assim. Not V, ou seja... Opa, é V minúsculo, tá? Ou seja, estou negando esse cara. Estou negando ele. Vamos negar aqui também o F. Aqui, ó. Aqui é só F. E aqui é só V. Olha que legal. Se eu simplesmente fazer o seguinte, estou negando o not. Olha o que vai acontecer. Eu quero mostrar para vocês e explicar, tá? Vamos lá. Olha que eu estou negando o V. O V não é verdadeiro? O V é verdadeiro. Esse V aqui é verdadeiro. Mas ele está com uma negativa. Significa que ele inverte. O V agora passa a ser falso. O F não era falso? E agora eu neguei ele. Significa que ele inverte e agora ele se torna true. Então, esses operadores lógicos nós vamos utilizar para resolver problemas de configuração. Preciso criar um código que verifique se o que está vindo do banco é verdadeiro, tanto para senha quanto para e-mail. Se tanto senha quanto e-mail forem verdadeiro, você passa as configurações para o usuário. Se você tiver a senha verdadeira, mas o e-mail falso, ou se você tiver o e-mail verdadeiro e a senha falsa, aí você não pode. Ou seja, nós usaríamos nesse caso o AND. Eu preciso que os dois sejam verdadeiros para eu te passar as informações. Se você coloca o e-mail certo, mas a senha errada, aí não pode. Se eu coloquei o e-mail errado e a senha certa, também não vai poder. Eu preciso que tanto o e-mail quanto a senha seja correto. Já no OR, pô, se você tiver pelo menos a senha certa, eu já te deixo passar. Não é seguro. Só que aí, então, eu posso usar o OR para outras informações, para outras configurações. E o NOT, pô, isso aqui tá vindo como falso, mas eu preciso que ele seja verdadeiro. Nega ele. Tá vindo como verdadeiro, mas eu tenho que negar ele para ele ficar como falso quando ele chegar nessa configuração. Então, você usa o NOT. Operadores lógicos, tudo bem? Essa aula aqui foi uma das maiores que eu tenho, tá? Então,
configuração assim, operadores lógicos, operadores de comparação e operadores aritméticos e de atribuição são extremamente importantes, por isso que essa aula foi extremamente tensa. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é extremamente importante. Espero vocês na próxima aula. Meu nome é Emerson Souza, eu fico por aqui e até lá!